Mas eu ia colocar esta questão, que é a seguinte: quando nós olhamos, até tendo em conta o que o Ali referiu, e já todos referiram isto um pouco, que é esta ideia de que o Ocidente tem uma grande vontade, ou seja, tem uns grandes olhos e uma grande boca, mas a barriga não aguenta a boca e os olhos que tem. E, no fundo, quando o Ali referiu a capacidade industrial militar do Irão e da Turquia e a capacidade do Irão aguentar uma guerra de longo prazo, essa situação vê-se na Turquia, vê-se na Rússia com a NATO. Quer dizer, a Rússia consegue sustentar uma guerra de atrito de longo prazo e a NATO não consegue. A NATO consegue fazer estes focos de tensão localizados, mas eles têm que dar logo qualquer coisa. Porque se eles não derem logo qualquer coisa, o que nós temos visto, o que eu tenho visto, e acho que todos estarão de acordo, nos últimos anos, é que as revoluções coloridas têm vindo a falhar de alguma forma digamos, as intervenções militares têm vindo a falhar de alguma forma. Porquê? Porque os Estados têm vindo a desenvolver mecanismos que mitigam o ataque, e perante a necessidade de manter o ataque, digamos, sempre com grande intensidade, essa necessidade, eles não conseguem manter essa capacidade. Ou seja, eles conseguem dar aquele impulso que davam, como deram no Maidan. Shock and all. O shock and all, não é? Conseguem dar isso, como fizeram na Jugoslávia também, mas como fizeram no Chile, mas isso Bagdade 2003. Moçambique não funcionou, a Geórgia não funcionou, a Sérvia não funcionou, e muitos locais, a Venezuela não funcionou. Há muitos locais onde não tem funcionado, onde tem sido tentado e não tem funcionado. E isto também para o militar. Isto quer dizer que os Estados Unidos e o Ocidente estão com uma grande incapacidade do ponto de vista industrial para manter, digamos, ativas as suas frentes de batalha. E isto leva-me a essa questão, que é a capacidade, digamos, a forma que eles encontram é atuando quase como uma máfia, que é entrar nos locais um pouco para obter território, digamos, instabilizando os locais. A máfia atua muito assim. Nós vemos, por exemplo, isso na Geórgia, mandaram lá aqueles grupos todos de figuras europeias para irem lá desestabilizar, irem lá para a manifestação. Vimos isso também na Ucrânia. Um caso sobre a Hungria. Na própria Jugoslávia, o movimento de porte. Nós vemos um caso na Hungria interessante. Eu pertenço a um órgão da Comissão Europeia, um órgão consultivo de parceiros sociais, e era para ter ido à Hungria dia 28 e 29, a Budapeste, não pude ir, por razões profissionais, e o que é que aconteceu? Aquilo é um órgão que tem digamos, membros de toda a Europa, e eu recebo no segundo, mas eu participei online, porque aquilo dava para participar online, e eu recebo um e-mail da responsável pelo meu grupo, onde que dizia assim: estou-vos aqui a mandar estes documentos com muita pena minha que vocês não estarem cá. Ou seja, a maioria das pessoas dos países europeus não mandaram os seus representantes à Hungria, não é? Lá voltamos à teoria mafiosa do boicote, que é ou estás comigo ou estás contra mim. A história que o Marcelo referia, que é eles combinam as coisas entre eles quase como um clã mafioso também, e depois vão à conquista, não é? Sem falar com os outros. Há sempre muito esta coisa. Mas Bruxelas é a capital da máfia. Bruxelas é a capital da máfia. E depois aparece no meio disto tudo o Trump tarifas. O Trump tarifas, que agora diz que quer aplicar 100% de tarifa aos BRICS que não quiserem desdolarizar, que vai aplicar 25% ao México e ao Canadá, que vai aplicar... Ou seja, há sempre aqui uma lógica de penalização. Quando não conseguem agarrar, penalizam, sancionam, punem.
o que eu queria colocar aqui era isto acaba por ser extremamente contraproducente quando nós olhamos para a forma como a China está a retaliar. A China está a retaliar retirando-lhes os metais que eles necessitam para fazer o armamento. Não é? Quer dizer, este tipo de coisas que nós estamos a ver na Síria, que nós estamos a ver na Ucrânia, elas são, elas têm uma existência histórica determinada no tempo, localizada no tempo. Porque vai chegar um momento em que a incapacidade industrial vai ser de tal forma que eles já não vão ter sequer capacidade de as começar. E é aqui que eu queria chegar. E talvez seja por essa razão que eles não conseguem tirar o nuclear do discurso. É porque faltando tudo o resto, só sobra o nuclear. E o que eu lembro é, a Primeira Guerra Mundial, caíram vários impérios na Primeira Guerra Mundial, impérios em crise. Na Segunda caiu o Império Britânico, em crise também. E voltamos outra vez à mesma questão. Ou já estamos nela, ou ela ainda virá, mas de qualquer das formas, esta incapacidade de fazer com que as sanções tenham qualquer efeito, ou tenham o efeito desejado, as tarifas tenham o efeito desejado, esta incapacidade de manter os conflitos durante o tempo necessário para gerarem os efeitos que pretendem, esta incapacidade de obrigar os outros a fazer o que eles querem, está a levar a um esgotamento das capacidades bélicas do sistema. Miguel, partindo destas questões todas, como é que tu achas que Trump vai fazer com a China para obrigar a China, ou se vai conseguir ou não sei, para obrigar a China, porque a China é um player importantíssimo aqui. Ou ele consegue que a China forneça, porque não é só os metais, é a refinação dos metais. Ou ele consegue que a China forneça, ou não há união. Quer dizer, é que a capacidade de produção desses minerais em produto acabado está 90% nas mãos da China, Nas mãos da digamos, China. rare earth elements. Mesmo que as reservas estejam mais distribuídas do que isso, na realidade, para obter em tempo útil hoje, para se fazer uma encomenda de germânio, há vários elementos. A China representa 90% dessa capacidade. Sim, isso é verdade, mas eu Mas estava. sem isso não há guerra. Sem isso Pois, não vai haver guerra. O projeto Irão vai acabar. O projeto Israel vai acabar. Porque não vai haver guerra sem isso. Não é? Eu não sei até que ponto é que não vai haver guerra sem isso. Não, é quando digo não vai haver, quer dizer, a capacidade fica muito limitada. E em que medida é que tu achas que ela fica limitada? Se fica limitada a um Existe ponto em que se dá a esse queda dos elemento, Estados esse elemento, Unidos. esse elemento é crítico, mas há outros elementos que também são críticos. Eu acho que eu pessoalmente sou da opinião que a maneira como se estruturou a economia de guerra dos países ocidentais, ou digamos, o complexo militar industrial americano, como está estruturado, e digamos, nos países ocidentais, que é dependente das chamadas PLC, Publicly Listed Companies, ou seja, Northrop Grumman, Lockheed Martin, Boeing, são tudo empresas cotadas, é a ADS, todas as empresas do complexo militar industrial ocidental são empresas privadas são empresas cotadas em bolsa, isto é, são empresas que estão desligadas do interesse do Estado, estão desligadas do interesse da defesa do Estado, até porque esses Estados até estão diluídos em lógicas corporativas. E, portanto, esse desalinhamento é fatal. Eles querem produzir coisas que não interessa se vão trabalhar, interessa que vão vender. E isso é uma diferença muito grande entre o complexo militar industrial ocidental e o russo, por exemplo. O russo, a empresa Rostec, é uma holding
debaixo dessa empresa tem várias empresas que são todas estatais, praticamente todas. Portanto, o alinhamento dessas empresas com o melhor interesse do país e da nação e das pessoas, da constituição daquele país, é, digamos, tem um elo que é indestrutível. Uma empresa que é chamada Publicly Listed Company, estão lá os Vanguards, os BlackRocks, mas amanhã não estão, não interessa. Estão-se borrifando se aquela munição é boa ou não é boa. Não são os filhos deles que lá estão na guerra, não querem saber disso. Portanto, nessa questão, tenho uma visão muito cínica, mas, digamos, muito crua. Acho que estamos a ver uma capacidade de guerra de países que têm economias, digamos, até planificadas. Eu acho que Trump, aquilo que a jogada esperta e inteligente do deal maker mercantilista Trump era time out. Vamos acabar com isto agora das guerras. E agora vamos fazer um plano a 5 anos para ver se conseguimos ter, digamos, fazer um matching tecnológico, porque aquilo que estamos a ver no terreno é que as armas da NATO são um bluff a comparar com as armas russas, por exemplo. E, portanto, a coisa esperta que o Trump tinha que fazer é fazer time out. Agora acabou isto tudo, somos pacíficos. Enquanto fingia que iria tentar preparar para uma coisa séria, porque neste momento não é um match. As armas da NATO não estão à altura de conseguir dar uma vantagem estratégica à NATO. É isso que estamos a ver, pelo menos. Mas eu gostava de contar uma história sobre o que se falou aqui antes, sobre o Médio Oriente. Isto está tudo ligado, que é um bocado sinistra, mas peço só 2 minutos. Eu conheci 2 pessoas na minha vida na Ucrânia. Vivi 15 anos e 7 meses na Ucrânia, dos quais 8 anos e 4 meses em Odessa. E há uma pessoa que definiu o skyline de Odessa de 2005 a 2020, não vou dizer quem é, mas é uma pessoa muito importante. E o seu nome está em todo o skyline de Odessa. E essa pessoa e outra pessoa de uma PMC, que toda a gente conhece, que se chamava Blackwater, eu conheci essas 2 pessoas em dois momentos diferentes e contaram a mesma história. E a história é assim: o Pentágono, depois de ter sido derrotado no Kosovo, em termos do esquema de tráfico de heroína que tinham para a Europa, que encheu os bolsos da máfia albanesa e que fez com que a máfia albanesa fosse o terror de toda a Europa Central e Reino Unido, esse esquema foi descoberto quando havia jornalismo de investigação, e então eles tiveram que desfazer isso. Então o esquema foi refeito de outra forma. Então os talibãs davam a heroína ao Estado Islâmico, que são rivais entre eles, não é? O Estado Islâmico depois dava a heroína à Mossad, e a Mossad trazia a heroína para Odessa, Nikolaev e Kherson, onde era trocada por dinheiro e armas do complexo militar industrial ucraniano, que, como toda a gente sabe, era um grande produtor de Kalashnikov, de tanques e de armamento convencional. E esse circuito depois voltava para trás para fornecer essas partes, digamos, nomeadamente o Estado Islâmico e os Talibã. Portanto, grande parte da guerra, desde 2014 até 2021, toda a guerra do Afeganistão foi apoiada pelo Pentágono, que tinha 10% deste circuito. Uma grande parte deste dinheiro era depois lavado na construção na Ucrânia e noutros sítios. Portanto, isto é para que nós vejamos como tudo isto está ligado. Tudo isto está profundamente ligado. Eu estou em crer que a situação na Síria, neste momento, pode ser clarificadora, pode ser catártica. Acho que Erdogan deu um passo em falso. Neste momento já a situação é mesmo Israel e Mossad e mais CIA versus o mundo árabe. Neste momento, acho que o mundo árabe, o sunismo militante que tinha um papel nessas organizações está muito isolado. Neste momento, o inimigo Estados Unidos e Israel é de tal maneira grandioso, é de tal maneira imponente contra todo o mundo árabe, que é mais fácil encontrar pontos de encontro nesse mundo árabe. Só para terminar, o Hezbollah não é o Hezbollah que tem diretamente uma relação com a Síria, e o Ali sabe isto melhor que eu, com certeza. É o Irão. O Irão é que, em seu dia, quando o pai de Bashar al-Assad teve uma crise institucional no Irão e, na altura, e ainda até hoje, a Constituição da Síria dizia que o líder da Síria tinha que ser um islâmico, um muçulmano.
E o alauísmo não era considerado uma religião muçulmana. Aliás, é uma religião que é um mix do islamismo com o cristianismo. Eles comemoram o Natal e a Páscoa, têm santos, etc. Mas na altura foi o Irão que considerou o alauísmo uma religião muçulmana. E, portanto, o Hezbollah, claro que tem ligação com a Síria, mas é mais pela via do Irão, que tem uma grande relação já antiga com o pai de Bashar al-Assad, que foi o Irão que considerou Hafez al-Assad elegível como, à luz da lei da Constituição da Síria. Mas, de facto, estamos numa situação muito complicada e não se vê agora uma saída muito rápida, a não ser que Erdogan caia na real, digamos. Não estou a ver isto. Hugo, posso fazer uma parte aqui, só porque ele levantou uma bola aí muito importante. Então, é porque quando as pessoas, e ele está certo, sabe? Quando as pessoas vão analisar Hezbollah, Houthis, etc., eles analisam como se todos fossem, assim, proxies do Irã, né? Quando, na verdade, são grupos, cada um com seu interesse próprio, etc. Por exemplo, o assassinato do presidente Rafik Hariri, em 2005, primeiro-ministro presidente, não lembro de cabeça qual cargo ele ocupava, enfim, foi assassinado em 2005. Era primeiro-ministro ali. Primeiro-ministro sunita. Na Constituição libanesa, os sunitas são, digamos, têm o chefe do governo. O presidente é cristão, o presidente da Assembleia libanesa é xiita. O cargo menos importante está na mão do maioritário, da etnia maioritária. Sim. A questão maior é que ele foi assassinado pelo Hezbollah em 2005 por ser pró-Síria. Por quê? Porque durante a Guerra Civil Libanesa, a Síria ocupou parte do Líbano com seus exércitos, etc. Ele tinha uma ideologia própria ali de criar a Grande Síria, né? E assim, aí vou para outro proxy, né? Entre muitas aspas que as pessoas chamam de proxies, os Houthis, os Ansar Allah, né? Que eles gostam de ser chamados de Ansar Allah. Em 2019, eles negociaram um cessar-fogo que o Irã não queria, entendeu? O Irã queria a continuação da guerra. Então, tudo que envolve esses grupos e a relação deles com o Irã tem muita nuance, muito interesse próprio, não é um bloquinho fechado que as pessoas, os analistas da mídia mainstream, né, gostam de falar. Inclusive, eles nem analisam, né? Eles chamam tudo de grupo terrorista, é tudo igual. Claro que não analisam, eles recebem o comunicado da CIA, lá da Virgínia, e transmitem-no, só isso. E depois chamam o comentador, o agente da CIA, para comentar. É isso que eles fazem. É a necessidade dos bons e dos maus, porque, aliás, não se percebem as nuances que existem entre os diversos interesses que estão à volta de Israel e em que é que isso pode convergir ou divergir relativamente aos interesses do Irão ou de outra... É aquela coisa do preto e branco. As nuances estáticas no meio da estratégia. Eles não sabem ver as nuances estáticas no meio da estratégia. Não é? Cada um depois tem a sua